Senhor. Aqui estamos neste lugar, onde iremos aqui meditar na palavra de Deus, alguns versículos, e falar daquilo que Jesus tem proposto para a tua vida. Talvez alguém possa dizer, mas para que isto? É necessário isto? É necessário mais do que isto. Porque Jesus deu uma ordem imperativa para os seus servos, para os seus discípulos, daquele tempo, até chegar o dia de hoje. Aleluia! Jesus, no livro de Mateus, ele disse, no capítulo de número 11, no versículo 28, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Queridos, nós não iremos tomar muito tempo aqui, porque é uma campanha relâmpago, é um culto relâmpago, é rápido, mas é eficiente e eficaz, porque a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Ela sempre irá no endereço certo, no tempo certo, na hora certa, na vida certa, porque Deus não erra o alvo. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, quando estava pregando esta palavra, há cerca de 2026 anos atrás, não é diferente do dia de hoje. Aleluia! Porque se você quiser ouvir a palavra de Deus, basta ligar na internet. Você pode encontrar numa FM, numa rádio qualquer, a pregação, o louvor, a adoração, a falar do nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você liga a televisão e de canal a canal, você vai achar um canal que esteja falando da palavra de Deus. Glória a Deus. E propriamente, isto é notório, é necessário, porque todas as pessoas têm que chegar ao pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta o homem, porque a palavra de Deus, ela sara as feridas do homem, porque a palavra de Deus faz com que o homem venha a ter conhecimento do que é agora, do que é depois, do que virá no futuro. A palavra de Deus, tudo isto, ela mostra, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, que Jesus nos mandou até aqui a esta rua. Por quê? Porque é preciso ouvir a palavra de Deus. Nós temos passado em lugares muito difíceis e vemos pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Mas também há lugares onde pessoas não querem saber da palavra de Deus. Aleluia! Fecham as portas, aumentam o som da televisão, aumentam o som do rádio. Aleluia! Se deita numa cama e coloca travesseiro nos ouvidos. Bendito seja o nome do Senhor. E nós dizemos isto porque sabemos, aleluia, porque muitas das vezes a palavra de Deus vem como uma espada, aleluia, de dois gumes, e muitas das vezes bate na ferida como o sol, aleluia. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ensinada na íntegra
entra na certeza, ela vai de profundo ao coração do homem, naquilo que é cabível, naquilo que é necessário. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, ao meio daquela multidão, na beira da praia da Galileia, havia pessoas de todas as nacionalidades, havia pessoas de todas as classes. Tinha pobres, tinha ricos, tinham príncipes de sinagoga, tinham fariseus, tinham homens dotados de palavra, de leitura, de ensinamento, tinham homens ricos, aleluia, tinham homens sábios, mas o que eles não esperavam é que Jesus ia dar o sermão ali naquele lugar, e eles não esperavam que aquela palavra era para eles. E da mesma forma, do mesmo jeito, Jesus está usando o seu povo, Jesus está usando a sua igreja, Jesus está usando os seus servos nesses últimos dias, porque Ele está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aí alguém pode dizer, Jesus está voltando da onde, pregador? Jesus está no seu trono de glória, Ele está intercedendo pela igreja, Ele está intercedendo pelo seu povo, mas Ele prometeu, e esta promessa está próximo a se cumprir. Ele disse, no livro de João, no capítulo, aleluia, 14, no versículo 1, aleluia, que ia preparar um lugar, aleluia, e quando ele fosse, aleluia, ele enviaria outro, um consolador, bendito seja o nome do Senhor, e este ficaria conosco até a consumação dos séculos, bendito seja Deus. E a igreja vai caminhando, ouvindo e guardando os sinais que Jesus deixou. No livro de Mateus, no capítulo 24, vai falar a respeito, glória a Deus, dos sinais da vida de Jesus. Aleluia. E que sinais são estes, pregador? Os sinais da vida de Jesus são notórios. Aleluia. Porque todas as pessoas não ficarão, aleluia, sem saber estes sinais. Basta você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 24, e você vai saber que tipos de sinais são esses da vida de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E propriamente o capítulo 24, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E diz no versículo 1 que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, tudo que vem acontecendo dia a dia na vida do ser humano está contido, está, aleluia, aplicado a palavra de Deus, porque Jesus está avisando a todos e ninguém vai ser, aleluia, aleluia, sem estar, sem saber de nada, e não será pego de surpresa, porque todos estão atentos à obra, às coisas de Deus. Mas você ainda não deu oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Talvez você tenha passado grandes provações, grandes lutas, e não sabe que Deus tem trabalhado de maneira, de forma, que é para você se chegar a Ele, que é para você se aproximar a Ele. Aleluia, pregador, mas eu já sou um homem de bem, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa, dos meus filhos, dos meus projetos, dos meus negócios, aleluia, eu sou um homem de bem, eu não faço mal a ninguém, eu não estou dizendo nada, aleluia, a respeito disso, mas é mais necessário do que isto, bendito seja o nome do Senhor, porque é preciso
crer, é preciso confiar, é preciso ver e crer naquilo que Deus tem projetado, naquilo que Deus tem despertado para a sua vida, e você ainda não deu chance à palavra de Deus. Jesus propriamente diz no livro de João, no capítulo de número 5, versículo 39, você não vai saber de falar de Jesus em qualquer livro, você não vai saber falar de Jesus em qualquer revista, você só vai saber, aleluia, as ações, as atitudes de Jesus, as obras que ele fez, se você examinar as Escrituras, porque propriamente, aleluia, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, 39, que diz, examinai as Escrituras e cuidai também a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus. Aleluia. Mas quanto tem sido difícil, pregador, para mim. Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu tenho passado. Mas Jesus sabe. Mas Jesus conhece. E Jesus sabe o que você está precisando. É por isso que nesta noite nós viemos aqui, paramos aqui, não paramos aqui por acaso. Nós paramos aqui, aleluia, para falar do amor de Deus, porque Jesus tem batido na porta do teu coração. Aleluia, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20. A Bíblia diz, aleluia, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. E Jesus, aleluia, quer entrar na tua casa. E Jesus quer entrar na porta do teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. A porta do teu coração é o acesso de entrada para aleluia, aceitar Jesus. O que você está esperando, o que você está aguardando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que mais o homem pode querer desta vida é só servir a Deus. Alguém pode dizer, mas será que esse povo não tem o que fazer? Glória a Deus. Nós passamos o dia trabalhando, glória a Deus, e a oportunidade que nós temos de servir a Deus e adorar a Deus, de dar do que é de melhor para Deus, é depois do dia de trabalho, é neste momento, é nesta hora em que nós oferecemos ao próprio Deus para fazer a obra de Deus. Bendito seja Deus. E o que mais nós estamos fazendo é a obra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina, aleluia, que Jesus, ele não obriga ninguém a servi-lo. Que Jesus não obriga ninguém a ir atrás dele. Que Jesus não obriga ninguém a procurar ele. Mas uma coisa eu te digo, todos aqueles que procuraram Jesus não se arrependeram, porque a palavra de Deus é que nem um alimento sólido que a gente come, um alimento bom, um alimento puro, um alimento sadio, que a gente come este alimento e quando é de repente dá um desejo de comer novamente, porque a palavra de Deus, ela se apresenta para mim, ela se apresenta para o homem, ela se apresenta para você como água, como pão, aleluia. E a Bíblia diz que aquele que beber desta água, quem comer deste pão, que beber desta água, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, aleluia. Porque a água que nós damos, Jesus disse, a água que eu dou, ela gera vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas o homem endurece o coração e procura de várias formas ou de outras maneiras conduzir a vida. E não sabe que a sua vida pertence a Jesus. A sua vida pertence a Jesus. Aleluia. O homem pode ir para onde quiser. Jesus vai mandar alguém na tua casa. Jesus vai mandar alguém na tua porta. Jesus vai mandar um jovem. Jesus vai mandar uma criança. Jesus vai mandar uma pessoa de idade. Jesus vai mandar uma mulher. Jesus vai mandar um homem. Jesus vai mandar um pregador. Aleluia! Para entregar um folheto. Para trazer uma mensagem. Para fazer uma oração. Aleluia! Porque é impossível fugir da presença desse Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele não se cansa de dar oportunidade para você. Eu também não queria. Eu dizia tanta besteira. Eu dizia tanta tolice. Mas agora onde eu estou? Aleluia. Falando do amor desse Jesus. Este amor é tão puro, tão verdadeiro, que Ele deu o seu único Filho, o Deus grande e todo-poderoso, deu o seu único Filho chamado Jesus, para morrer por nós, ainda sendo pecadores. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Para morrer na cruz do Calvário. Mas também a Bíblia vai dizer que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Nossas razões, nossas motivações, elas são justificadas pelo sangue de Jesus. Se nós dissermos que nós não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos mentirosos, mas a Bíblia nos garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo aquele que confessou, todo aquele que aceitou a Jesus, transcorre e percorre o sangue de Jesus nas suas veias, porque agora ele foi comprado, remido e lavado com o sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso a certeza, a razão de nós estarmos aqui. Glória a Deus. Depois de um dia difícil, depois de um dia pesado, aleluia, nós estamos aqui porque Ele é bom. Glória a Deus. Falta um minuto só para mim terminar esta mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, filho, eu creio que Deus está falando ao teu coração, como falou já nos hinos aqui que foram cantados pelas irmãs. Deus está falando ao teu coração nesta noite. Bendito seja Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele vai realizar os desejos do teu coração. E eu aqui agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.